Bom dia, tudo bem? Estamos aqui de novo ao vivo, depois de algum tempo, com a transmissão ao vivo pelo Facebook, ao som de Etta James aqui na Rádio Inverso. Essa música é bem boa, ó. All I Could Do Is Cry. Enfim, essa e outras músicas aqui na nossa programação. Eu vou até 10 da manhã, você que está me vendo agora ao vivo no Facebook, é só acessar radioinverso.com ou aplicativos, os aplicativos são gratuitos, iOS, Android, você pode ouvir pelo Taneim, você que está vendo o vídeo no YouTube também, fique bem. Aliás, convido você que só vê os meus vídeos a acompanhar a rádio também. A rádio tem sido o espaço mais livre, mais extenso que eu tenho tido para trocar ideias, para refletir, para ouvir música, para interagir. Então, se você não ouviu a rádio ainda, acesse radioinverso.com. Faltam 40 segundos para acabar a música, então eu vou voltar para o ar. E aí eu chamo quem está ouvindo a rádio para essa reflexão que nós vamos fazer em vídeo também. E se você só estiver no vídeo, acesse radioinverso.com para que você participe também da reflexão pela rádio, tá? Vamos lá. Deixa eu tocar a música até o finalzinho, eu não quero interromper essa música. Faltam 20 segundos para acabar. É chato cortar uma música tão legal, um vocal tão legal, né? 12 segundos. Vamos lá. Inverso.com, mensagens que chegam pela manhã, ao vivo pela rádio, ao vivo pela internet, ao vivo pelo Facebook, no vídeo do YouTube. Bom dia para você, tudo de bom. Eu me propus na reflexão aqui falar sobre os nossos medos e a partir de uma pergunta: por que é que nós temos medo, tanto medo da liberdade? Essa questão está muito forte na minha mente desde sexta-feira, se não me engano, quando eu publiquei aquele vídeo, O Deus Spinoza. Eu sabia que o vídeo ia gerar repercussão, tudo mais, claro, porque esses temas sempre geram, mas eu te confesso que eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, a natureza dos desconfortos, das críticas, das hostilidades até que vieram. Gravei um vídeo falando sobre isso, portanto esse papo que nós vamos ter não é especificamente sobre o vídeo Deus Spinoza. Se você quiser saber mais sobre isso, depois você vê no canal, tudo. Mas é sobre a natureza das nossas reações, porque elas não se manifestam somente num vídeo que nos afronta. Por mais que essa afronta seja uma proposta de liberdade, de pacificação, de tranquilidade, né? Isso nos afronta. Mas se um vídeo é capaz de gerar esse desconforto... Aliás, eu li um comentário ontem, se não me engano, de uma menina que falava assim: quando eu penso que as coisas não podem piorar, eu venho nesse canal e percebo que podem. E ela falava uma coisa do tipo: Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. E aí eu fico pensando, se alguém que não viu o vídeo lesse somente os comentários, né? Por quê? Por quê? Pensaria em algo muito desagradável, muito pesado, tal. Algumas pessoas disseram: esse vídeo é o diabo falando, tal. Mas não é sobre o vídeo, é sobre nós, né? Por que nós temos tanto medo da liberdade? Uma das coisas que mais... Quase caiu uma proteção que tem aqui. Uma das coisas que mais me angustia é pensar o seguinte: nós estamos num nível de condicionamento tão profundo, tão enraizado, tão intoxicado nas nossas crenças, nas nossas relações, no jeito como nós vemos a vida, o mundo, as pessoas e a nós mesmos. E, consequentemente, como nós vemos Deus, a religião, a fé, os significados, a vida, a morte. Isso está tudo tão encadeado num labirinto de medo, de culpa, de proibição, que até o que deveria ser uma proposta de transcendência, de liberdade, de voo, de céu, vira em nós argumento de jaula, de gaiola, de prisão. Eu iria dizer por coincidência, mas eu acho que não. Hoje de manhã eu estava, antes de entrar no ar, eu estava pegando algumas músicas, pesquisando algumas músicas aqui pro programa. E aí eu estava viajando no YouTube e tal, e caí num canal onde dois jovens, dois homens falam sobre teologia.
e a proposta deles era falar sobre liberdade, e eu quis ouvir. Então eles já começavam falando mais ou menos o seguinte: a liberdade que nós temos como cristãos, enfim, em outras palavras, vou usar a minha palavra, a liberdade que nós temos é reconhecermos que não somos livres. Porque a liberdade que se fala por aí é prisão. O que não é prisão é seguir as leis que nos conduz, e essas leis nos mantêm em liberdade. Um deles usava o exemplo assim: é como se tudo da direita fosse livre, a esquerda fosse livre, mas a liberdade verdadeira é aquela que nos mantém nesse caminho reto aqui e previsível, né? Eu não os culpo, eu não os critico, porque essa é a cultura do nosso tempo, milenarmente falando. Uma das questões que tanto inquieta as pessoas, e no vídeo foi um exemplo, que o vídeo propõe essa liberdade, é comentar o seguinte: um mundo dessa maneira seria utópico. Repare, é provável que você também pense assim, que a maioria de nós pensa que o mundo só pode existir no enquadramento de comportamento, no enquadramento moral, no enquadramento de liberdade. Caso contrário, as pessoas descambariam e haveria o caos na humanidade. É provável que você tenha razão, né? Do jeito que o mundo é hoje, do jeito que nós somos prisioneiros por dentro, do jeito que nós gostamos do nosso cativeiro e o compartilhamos com os outros dizendo: venha para o nosso cativeiro, do jeito que nós agredimos os pássaros que cantam liberdade. Eu me lembro, uma vez eu estava num encontro e uma mulher muito angustiada naquele momento comentou, fez uma referência da angústia dela diante dos pássaros que cantavam de manhã na janela da casa dela. Os cantos de pássaros livres incomodam, especialmente os pássaros que vivem dentro das jaulas. E os pássaros que vivem dentro das jaulas tentam encontrar centenas, quem sabe milhares de argumentos para mantê-los ali. A senhora que traz a comidinha e o alpiste é bondosa. O céu é perigoso, e talvez o argumento que eu estava dizendo agora sobre o mundo não pode ser livre porque as pessoas escambariam, seja semelhante ao argumento dos pássaros dentro da gaiola, que dizem um para o outro: nós não podemos ganhar o céu, como aquele pássaro provocador que pousa na janela e fica ali cantando livremente. Aquilo é um canto para a morte. Aquilo é um canto para você ser preso, ser devorado por pássaros predadores e pelos estilingues dos meninos mal comportados. E então, em nome da segurança, em nome da liberdade, nos manteremos em nossa gaiola. É muito pequenininho da nossa parte vincular o argumento de liberdade, como alguns fazem. Liberdade é libertinagem. O que é libertinagem? Baseado em quais conceitos, né? É muito pequeno desqualificar a proposta de ser livre. Mas eu me assustei de verdade, por mais que eu saiba disso. E por mais que seja só a partir de um argumento. Nesse caso, no caso do vídeo, e especialmente no caso dos inquietos, é o argumento religioso, né? Aliás, um parênteses aqui, me chama a atenção que muitos religiosos que questionaram, que falavam ali, demonstravam a sua inquietude, são os que não assumem ser. A maioria dos religiosos não assume. Eu não sou religioso, isso não é religião, isso não é... Tudo que propõe sair do fluxo, tudo que propõe sair da manada, tudo que propõe sair do senso comum, tudo que propõe sair dos argumentos conhecidos, é hostilizado imediatamente. Não é apenas a religião, não é apenas a política, é tudo. E não é só hoje, é sempre. Quantos personagens históricos, ao longo dos milhares de anos da história, foram mal compreendidos, para dizer o mínimo. Isso quando não queimados, quando não presos, quando não torturados ou mortos, por proporem a liberdade. Talvez o que mais os inquiete hoje em dia seja a possibilidade da liberdade. Porque diante da possibilidade de liberdade, o que mais me bate
o que mais me contrasta, o que mais me inquieta, é o reconhecimento de que estou preso. Se o pássaro que vem cantar liberdade na minha janela for ouvido, e se eu gostar da música do pássaro, e se eu quiser voar como ele, eu vou ter que admitir que eu estou preso. E quem é que quer admitir que está preso? Quem é que quer admitir a sua falta de liberdade? Quem é que quer admitir os seus condicionamentos? Quem? Você? De que maneira? Seguindo a manada? Pensando como todo mundo pensa? Criticando qualquer possibilidade de liberdade e hostilizando qualquer pássaro que pose no parapeito de sua janela cantando um som de liberdade? Liberdade é um discurso previsível. Liberdade é seguir determinados padrões, rótulos, conceitos, ainda que eles te encurralem na jaula e na gaiola, como os meninos que eu há pouco comentei no canal da internet de teologia falando sobre liberdade. Liberdade é ficar na gaiola. Eu tenho a liberdade de ficar na gaiola. Tem. E se quiser, fique. Eu não estou criticando quem quer ficar na gaiola. Eu não estou dizendo que você deve sair do senso comum. Eu não estou dizendo que você não deve se acomodar no seu alpiste, se essa for a sua vontade. Eu só acho que você não deve criticar quem não quer. Eu só acho que você não deve se incomodar com a liberdade de quem não se prende, para que essa liberdade não evidencie a tua prisão. Ou que, no mínimo, você reflita sobre isso. Eu te confesso que eu fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo. Hoje de manhã eu estava falando com meu filho, mostrando o vídeo para ele, a gente estava falando sobre isso, e ele mesmo perguntou assim, ele falou, deve ter gente também dizendo muito obrigada que o vídeo me ajudou a ver. E eu disse, claro que tem. E isso que é bom. A partir do momento que eu, preso, reconheço a possibilidade de voar, reconheço a possibilidade de ser livre, isso vai me gerar angústia. E é disso que nós fugimos. Nós não queremos reconhecer essa angústia, então a gente se prende ali na jaula. No entanto, essa angústia é promotora de movimentos. E ainda que eu esteja longe da portinha da gaiola, esses movimentos podem me aproximar até quando eu finalmente possa voar. E talvez o voo seja realmente mais perigoso do que a gaiola. E talvez os pássaros livres e selvagens vivam menos do que os pássaros presos à gaiola e alimentados com alpiste de primeira qualidade. Os gatos selvagens, aqueles que vivem nos muros, nos matos, nas ruas, vivem menos do que os gatos de apartamento, né? Os animais selvagens vivem menos, mas o que é vida? O que é viver mais? É o tempo que você vive? Viver 100 anos necessariamente é mais do que viver 20. Mas será que eu não posso ter uma vida com mais qualidade em 20 anos do que alguém que vive 100 anos? Será que o objetivo da vida é só a segurança? É só o conforto? É só o viver um dia após o outro e deu? Onde é que está a intensidade disso? Onde é que está a verdade disso? Onde é que está o significado disso? De ser livre? Eu gostaria, e eu faço esse exercício constantemente, que você refletisse sobre o teu nível de condicionamento e onde é que a liberdade te incomoda. Onde é que você arruma argumentos ou desqualificações para aquele ser que se coloca como ser livre? Agora, eu admito, sem dúvida alguma, eu não estou falando sobre uma liberdade total, porque todos nós somos condicionados de um jeito ou de outro. Isso é um assunto, essa é uma história que há muito tempo eu falo aqui na rádio. O nosso condicionamento, ou os nossos condicionamentos, são muitos. Desde o meu limite físico, intelectual, tempo e espaço, familiar, as experiências que são limitadas, tudo isso é limite, tudo isso é condicionamento, sem dúvida alguma. Agora, se eu não reconheço que eu tenho os meus condicionamentos, estarei cada vez mais preso neles e em outros que virão. Se eu quiser diminuir o meu nível de condicionamentos, a primeira coisa que eu devo fazer é admiti-los. E um desses condicionamentos é tentar nos enganar, pensando que por seguirmos uma mente previsível, uma lógica teológica, ideológica, ou seja lá de qual natureza for, então estou seguro e livre, quando na realidade a liberdade é um procedimento, é um caminho interior, individual, teu. Uma das críticas recorrentes nesse meu vídeo foi que
Então Deus virou a sua medida. Então o homem é a medida de si mesmo. Então não há referências. Então, e aí vai, coisas do tipo, o que é uma grande falácia, o que é uma grande bobeira, porque no fim das contas, tudo é e tudo não é referenciado em si mesmo, no próprio homem. É referenciado no próprio homem porque, ainda que você siga um absoluto, uma ideologia, uma norma, regras, leis, seja lá o que for, a interpretação disso está baseada em você. Tanto é que aqueles que seguem as mesmas regras, as mesmas leis, são tão diversos, às vezes na mesma família. Uma família com o mesmo conceito, os mesmos valores, o mesmo estilo de vida, o mesmo ideal, a mesma história, é tão diversa. Dois irmãos, uma comunidade, uma igreja, uma religião, um país, um continente, totalmente diverso, apesar de seguir a mesma Constituição, o mesmo livro sagrado, a mesma ideologia, porque no fim das contas, como eu lido com aquele absoluto, revela quem sou. Eu acabo sendo o princípio de interpretação disso. Agora, também não é, porque na medida em que sou a interpretação de tudo isso, eu acabo sendo a resposta de uma série de condicionamentos em mim. Os que eu vejo e os que eu não vejo, como há pouco eu dizia. Então, todas as minhas respostas são respostas de muitos também. Nada é absolutamente egóico, egocêntrico, individual, porque até a minha autopercepção é coletiva. Até os meus significados são coletivos, nunca são só meus. Ainda que eu sinta que são. Aliás, eu tenho uma teoria, eu acho que os nossos corpos são veículos, né, de experiências, de histórias, de impressões, de pensamentos, de significados de toda a humanidade. Eu acho que as nossas células, o nosso DNA, o nosso corpo carrega os pensamentos, as ideias, os significados, os erros e acertos dos nossos antepassados e de todos. Não é só o pensamento coletivo ou o pensamento, o inconsciente coletivo do Jung, mas é um processo biológico coletivo também. O meu corpo não é só meu. A minha mente, não é só minha. Os meus pensamentos também não são só meus. Nunca, nunca. Isso se projeta naqueles anseios, naquelas intuições, naqueles sentimentos de conexão que nós temos com o próximo ou com o desconhecido, né? Com o nosso senso de transcendência. Isso tudo é de todos. Nós somos seres coletivos, ainda que tenhamos a ilusão individual. Ao mesmo tempo em que a ilusão individual é um movimento lindo, é uma ferramenta para que, aspas, individualmente eu cresça, ao mesmo tempo que o meu crescimento tem impacto no coletivo. Todo processo individual, para o bem ou para o mal, é um processo coletivo, nunca exclusivo daquele ser. Nunca. Portanto, essa interpretação de que Deus referenciado em si mesmo deve ser referenciado num absoluto, como alguém escreveu assim, não se pode ter nenhuma ideia de Deus se não for a Bíblia. Pô. E antes da Bíblia? E os que não sabem ler? E os que não aceitam e não acreditam na Bíblia? Então esses estão para fora da experiência de Deus na criança, da experiência de Deus na água, no corpo, na morte, na vida, em mim. E aí as pessoas dizem, isso é panteísmo puro! Fique com o seu ismo. Fique com o seu ismo. Eu prefiro ter a experiência de Deus no caminho, no dia a dia, no cotidiano, mesmo que isso não se pareça com aquilo que você chama de absoluto ou de verdade, porque todas as nossas verdades são relativas. Inclusive a minha, claro. Eu não tenho nenhuma intenção aqui de ser absoluto, e é justamente isso que eu quero te lembrar. Todas as nossas verdades são relativas. Todas as nossas verdades são confissões. Todas as nossas verdades nos expõem. E por isso mesmo, nos abrem possibilidades para que nos enxerguemos, nos movimentemos e melhoremos, e cresçamos, e nos aprofundemos, e nos expandimos. Expansão tem a ver com o acolhimento dos outros. Expansão não é um movimento egóico, expansão é coletiva. Expandir, expansão. Portanto, o nosso medo da liberdade somente expõe esse conflito. Somente expõe a nossa insegurança, a nossa tentativa de permanecermos nesse casulo escuro, na caverna de Platão,
né, na Matrix, chame lá como você quiser, sem nenhuma possibilidade de colocar a cabecinha para fora e enxergar, e voar, e ver, e perceber que a vida pode ser selvagem. Um mundo como esse, eu dizia no meio do papo, mas acho que acabei não concluindo esse raciocínio, um mundo como esse seria anarquia, seria impossível. As pessoas precisam de um fio condutor rígido que as regule. As pessoas precisam de um afunilamento estreito que as mantenham em fila indiana em direção ao abate. Caso contrário, tudo estaria perdido, cada um faria o que quer. Primeiro que quem usa esse tipo de argumento já expõe aquilo que faria se pudesse, né? O que você faria se realmente sentisse que pudesse? E, no entanto, não faz, como o homem que escreveu lá no meu vídeo assim: você deu aval aos estupradores, você deu aval aos assassinos. Aí eu fui lá olhar, por curiosidade, a página dele é ele com uma arma apontando assim, é ele com uma roupa da polícia ali do lado. Aí você vê a natureza do cara. Eu preciso da repressão, eu preciso do não faça, eu preciso do é proibido, eu preciso do você vai pro inferno. Caso contrário, eu transgrediria tudo isso. Não é por consciência, é por medo. O que eu estou fazendo aqui é te provocar a ser consciente. A fazer ou não fazer, sabendo por quê e enxergando aqui dentro. É possível que o mundo, sem as duras penas da lei e das punições, fosse um mundo muito mais selvagem. No entanto, isso não é reflexo de uma natureza com possibilidades de consciência, mas de uma humanidade que durante milênios cresceu reprimida. Pelos reis, pelos papas, pelos padres, pelos presidentes, pelos pais, em última análise, pelos professores, reprimida. A gente tenta conter aqui a humanidade, não pode. Às vezes alguns vazam entre os dedos, e esses que vazam entre os dedos provocam, inquietam e trazem pra gente cenários contrastantes com aquela caverna onde vivemos, e por isso, historicamente, milenarmente, diante desses seres, a nossa primeira reação é mata, crucifica. Foi assim e continuará sendo assim, sempre será assim. Então, se isso é uma utopia para a humanidade, que não seja para mim. E não é porque que é uma utopia para a humanidade que eu não levarei a sério a possibilidade, dentro dos meus enquadramentos, dentro dos meus condicionamentos, dentro dos meus limites, mas de todos os dias me tornar um pouco mais livre. Você atingiu o seu estágio máximo de liberdade? Eu nem sei o que é isso. Qual é o estágio máximo de liberdade? Eu não sei. Mas eu tento ir nessa direção. Eu tento descobrir um pouquinho por dia. Eu vou indo. Até quando eu, de fato, possa estar um pouco mais próximo desse horizonte, que nunca chega, mas que me mantém em movimento. O medo que nós temos de propostas de liberdade, o desconforto que nos dá quando abrem a portinha da jaula, da gaiola, e a gente sente o vento entrar, e a gente olha um pouco mais de perto o cenário e o céu, que nos oferece o voo, o medo que nós temos, a defesa que nós empunhamos, usando N argumentos de todas as naturezas. E repito, isso não é só religião. De maneira geral, tem um ser que não é nada religioso e ao mesmo tempo está absolutamente prisioneiro dos seus medos. Portanto, o medo que nós temos da liberdade e, consequentemente, dos seres que nos provocam a sermos livres, não diz nada sobre os seres, sobre a liberdade, mas sobre nós e as nossas prisões. A coisa bonita disso é que, diante dessa condição, nós temos a oportunidade de questionarmos as nossas prisões, de nos questionarmos. Talvez você não saia da jaula, talvez você não queira sair da gaiola, não precisa. Mas quem sabe você não se aproxima um pouco mais da portinha para receber um pouco mais de vento e de ar puro. Ouvir o canto dos pássaros livres e, quem sabe, se inspirar. Será que você não está preso demais? Acorrentado demais nas tuas seguranças, na sensação de que você sabe o que é verdade, você sabe o que é liberdade, você sabe o que é vida, você sabe o que é morte, você sabe o que é Deus, você sabe e não sabe nada.
O mundo tão cheio de dogmas, o mundo tão cheio de prisões, o mundo tão cheio de leis, o mundo tão cheio de regulações, o mundo tão cheio de reis, o mundo tão cheio de representantes e sacerdotes entre os homens e Deus, no mundo onde a religião é tão rica e poderosa e influente, no mundo onde a política também é, no mundo assim, nós vivemos em completa prisão. Isso deve significar alguma coisa. Se não para todos que com punho em riste criticam e dizem, mata, porque a tua verdade não se parece com a minha, porque você fala de libertinagem e não de liberdade, liberdade é estar na gaiola. Se você tem o seu discurso pré-fabricado e pensa pela mente dos outros, se você precisa de um livro que diga a você o que é certo e o que é errado, e isso te dá segurança diante das complexidades e contrastes da vida, se você está satisfeito dessa maneira, maravilha, fica onde está. Eu estou falando com os pássaros que têm a sua essência selvagem e que não gostam de estarem nas suas gaiolinhas. Não sei se é o seu caso, mas se for, fique bem e pense no que nós falamos. Um beijo para você e até a próxima.